Olá, sou a professora Lucília Lopes, aqui novamente nesse lindo cenário colorido da Multirio, que contrasta aí com as minhas roupas bem escuras e também com os meus longos cachos em total desalinho. E adivinha para que eu tô aqui? De novo, para te propor uma reflexão, como sempre. Não faz muito tempo, as mulheres eram preparadas para serem boas esposas, boas donas de casa, quase não participavam da vida social, muito menos da vida política do nosso país. Acredita que quase não havia boas escolas ou escola nenhuma. As poucas que existiam eram destinadas aos homens. As pouquíssimas mulheres que eram alfabetizadas eram de famílias ricas, que podiam pagar por um tutor, que era como se fosse um professor particular na época. Prevalecia a ideia de que as mulheres tinham que aprender corte e costura, culinária e outras coisas para serem esposas perfeitas. Bom, a sociedade da época inferiorizava as mulheres. Mesmo que as mulheres expressassem suas opiniões, elas eram negligenciadas pelos homens da época, o que refletiu no pouco número de obras femininas editadas no Brasil até a metade do século XX. Mesmo que outras mulheres estivessem escrevendo nesse período, os seus registros possivelmente ficaram guardados e acabaram se perdendo aí com o tempo. A primeira mulher brasileira a conseguir publicar um livro foi a gaúcha Ana de Barandas. E ela também foi pioneira no uso de ficção para discutir ideias que para aquela época já podiam ser consideradas feministas. O seu livro Diálogos, publicado em meados do século XIX, foi considerado uma verdadeira afronta às pessoas mais velhas da família e a toda a estrutura familiar patriarcal daquela época. E além disso, no seu primeiro livro, ela defendia a participação das mulheres nos assuntos nacionais, principalmente aqueles que envolviam questões políticas. Confira você mesmo no trecho que eu separei do livro Diálogos, que foi publicado em 1845. Presta atenção no texto dessa mulher incrível. Então, para que condenais tão rigorosamente defeitos que procedem de causas poderosíssimas? Basta para justificar-nos esta máxima: todo vivente se interessa pela sua própria conservação. Portanto, não se deve estranhar que uma mulher abrace o que, no seu entendimento, se lhe aparenta mais vantajoso. Podemos destacar também a educadora Nísia Floresta, uma escritora que se dedicou a propor uma reforma na educação das meninas no Brasil daquela época. Nísia Floresta entendia que o progresso de uma sociedade dependia da educação que era oferecida às meninas. Mas ainda prevalecia uma ótica bem diferente da que temos hoje. Afinal, o foco ainda era formar uma boa esposa. Observem o trecho do livro Opúsculo Humanitário e percebam como Dona Nísia Floresta pensava. Vem comigo. Quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. É partindo deste princípio, tão contrário à marcha progressiva
da civilização que a maior parte dos homens se opõe a que se facilite à mulher os meios de cultivar o seu espírito. Porém, é este um erro que foi e será sempre funesto à prosperidade das nações, como a aventura doméstica do homem. A educadora Anísia Floresta era tão preocupada com a educação de meninas no Brasil que chegou a propor uma reforma nessa área. Para ela, as meninas exerciam uma influência real no destino das nações e, por isso, deveriam poder estudar para terem o reconhecimento da sociedade da época. Olha só o que ela disse em 1832, no livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Presta atenção nessas palavras. Porque os homens se interessam em nos separar das ciências a que temos tanto direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos que quase sempre tão vergonhosamente desempenham. Ainda no mesmo livro, veja a coragem desta pioneira da literatura brasileira. Acompanha comigo. Os homens, não podendo negar que nós somos criaturas racionais, querem provar-nos a sua opinião absurda e os tratamentos injustos que recebemos. Eu espero, entretanto, que as mulheres de bom senso se empenharão em fazer conhecer que elas merecem um melhor tratamento e não se submeterão servilmente a um orgulho tão mal fundado. Até aqui, falamos de duas pioneiras da literatura brasileira que tiveram o apoio familiar para os seus estudos. Só que agora vou falar de uma mulher que não teve nada disso e, mesmo assim, se destacou e muito nesse início literário aí do nosso país. Afinal, ela era pobre, preta, filha de mãe solteira, nascida no Maranhão em pleno século XIX. Sabe de quem eu estou falando? Maria Firmina dos Reis. E ela só foi registrada 3 anos depois que nasceu. E na certidão também não constava o nome do seu pai. Sua mãe acabou morrendo quando ela tinha apenas 5 anos de idade. E ela foi criada por uma tia, que sim, lhe ensinou a ler. A escritora nunca se casou, mas conseguiu formar-se professora e também passar em um concurso público. Colaborou com a imprensa da sua época, escreveu crônicas, pequenas ficções e também poesias. Lutou ativamente pela abolição da escravatura. Ela publicou em 1859 o livro Úrsula, que foi considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. É a sua obra mais conhecida. Essencialmente, o livro de Maria Firmina dos Reis fala de amor e ódio, de escravidão e liberdade. Vamos observar um trechinho desse famoso romance e aí a gente pode ver como que ela também pensava na época? Vem comigo. Cala-te, ó! Pelo céu, cala-te, meu pobre Túlio! Interrompeu o jovem cavaleiro. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos. E amaldiçoo em teu nome ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Sim, prosseguiu, tens razão. O branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos.
Sim, acerbo deve ser o seu sofrer, e eles que o não compreendem. Maria Firmina dos Reis também era uma educadora preocupada com a educação brasileira. Depois que ela se aposentou, em 1880, ela abriu a primeira escola mista do país. Quer dizer, uma escola que podia abrigar moças e também rapazes ao mesmo tempo. Essa ideia não agradava muito aí à sociedade da época. Por isso, essa escola acabou fechando 2 anos depois. E depois dessas mulheres inspiradoras que eu citei aqui, muitas outras vieram depois delas para compor o nosso rico cenário de pioneiras da literatura brasileira. E cabe a nós honrar os caminhos que elas abriram, não apenas para as mulheres, mas para a cultura do nosso país. Estudar as obras e a biografia dessas escritoras é reconhecer o que há de mais profundo na cultura e na história brasileira, com todas as fases que foram necessárias para a conquista de um espaço que ainda é pequeno, mas que pode se fortalecer por meio de sua leitura e da divulgação dessas escritoras incríveis que tanto nos inspiram a romper novos paradigmas. Você já possui uma coleção de livros virtuais? Que tal fazer aí uma pesquisa a respeito das obras que se encontram já em domínio público e baixar o arquivo gratuito dos textos femininos que encontrar para ler em um dispositivo digital? Que tal essa ideia, hein? Organize você aí uma biblioteca com os seus livros virtuais preferidos em uma nuvem segura para poder consultá-los em qualquer tempo, hora e lugar. E antes de me despedir, confere aí como é que foi que eu fiz esse lettering bem cheio de significado da aula de hoje. Confere aí. Representatividade feminina. Não deixe de conhecer as obras das escritoras que citamos aqui, mesmo sendo em um português aí um pouquinho mais antigo, rebuscado, não
não é tão difícil assim de entender, né? Tenho certeza que você vai conseguir compreender os valiosos textos que nós indicamos aqui. Procure esses textos na internet, tá lá, gratuito, deixa de ler não. E não esquece, ó, de me encontrar aqui na semana que vem, eu vou estar te esperando com certeza. Tchau!